Olá, caros advogados, advogadas, estudantes e profissionais de direito. No nosso encontro de hoje, iremos falar sobre as inovações do CPC 2015 com relação ao recurso de apelação. A apelação é o recurso ordinário por excelência. Ordinário por quê? Porque através dela pode-se discutir de forma ampla todos os fatos e provas dos autos. Ao contrário dos chamados recursos excepcionais, cujas espécies são o especial, os embargos de divergência, o recurso extraordinário, cuja finalidade é tão somente a de discutir e tutelar direito objetivo. O recurso de apelação no novo Código, ele vem disciplinado nos artigos 1009 ao artigo 1014. O artigo 1009, ele repete os termos do antigo artigo 503 do Código de 73. Ambos dizem: da sentença caberá a apelação. No entanto, apesar da redação ser a mesma, há um sentido totalmente diferente entre as regras. Por quê? Porque o novo Código deu um novo conceito à sentença. O antigo artigo 162 definia a sentença pelo ato do juiz que tinha por conteúdo uma hipótese do artigo 267 ou uma hipótese do artigo 269. Então, a sentença era definida exclusivamente por seu conteúdo. Daí porque, em um processo, eu poderia ter várias sentenças. Vamos citar como exemplo, em uma ação na qual o autor pede uma tutela antecipada liminar, ela é deferida. No saneamento, o juiz exclui um dos litisconsortes do processo e, ao final, ele julga o pedido do autor procedente. Só nesse exemplo, nós tivemos 3 sentenças, embora os conteúdos variados, porém são 3 decisões denominadas de sentenças. A diferença pelo Código de 73 entre elas se dava através de qual a espécie recursal cabível. Porque pelo Código de 73, a apelação só seria cabível da última sentença. Das anteriores, o recurso cabível era o recurso de agravo de instrumento, porque, embora uma sentença, elas não colocavam fim ao processo. O que acontece com o Código 2015? A sentença passa a ter uma nova conceituação lá no artigo 203. Como hoje vamos definir a sentença? A sentença hoje é definida como pronunciamento judicial pelo qual o juiz, além de decidir com base no artigo 485 ou 487, que são os antigos 267 e 269, o nosso juiz irá colocar fim ou ao processo de conhecimento, ou ao processo autônomo de execução, ou à fase cognitiva, ou à fase de cumprimento de sentença. Então, a sentença hoje, ela passa definida pelo seu conteúdo e por sua finalidade. Daí porque a sentença que será passível de recurso de apelação será tão somente a que colocará fim ao processo de conhecimento. E o que acontece com as decisões interlocutórias anteriores a essa sentença? As interlocutórias hoje submetem-se a um princípio novo, que é o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, significando o quê? Se a interlocutória não estiver prevista no rol do artigo 1015 do CPC, ela é uma interlocutória irrecorrível de imediato. Então vou me perguntar, essa interlocutória não é passível de recurso? É. Qual o recurso? Exatamente o recurso de apelação. Caberá à parte na apelação infirmar a interlocutória não agravável. Daí porque nós vamos agora, então, estabelecer uma releitura do artigo 1009. Em qual sentido? A da sentença caberá a apelação, assim como caberá a apelação das interlocutórias não agraváveis. Daí porque nós vamos ter que corrigir um erro comum que tem sido cometido a partir da afirmação de que as interlocutórias no novo Código não precluem. Errado. As interlocutórias precluem. Por que precluem? Se a parte não interpuser o recurso de apelação ou não alegar nas contrarrazões aquela sua interlocutória, elas sofrerão preclusão. Exceção a essa regra se dá quando a interlocutória versar sobre matéria de ordem pública, a qual, por sua própria natureza, poderá ser revista pela instância superior.
Diante dessa nova conceituação, precisaremos também fazer uma releitura do chamado princípio da dialeticidade recursal. Por esse princípio, a parte deve, nas razões de recurso, infirmar especificamente os fundamentos da decisão que ela ataca. Só que nós sabemos que da interlocutória, o recurso cabível, se não for o agravo, é o de apelação. Então hoje, senhores, nós podemos apelar e na apelação não discorremos uma linha sobre a sentença. Podemos limitar a nossa apelação exclusivamente àquela interlocutória não agravável. E se não for interposta a apelação, ou se interposta, não se infirmar a interlocutória, ela então, aquela matéria estará preclusa, exceto se a parte contrária apelar. Explico melhor com um exemplo. Vamos supor que o autor tenha formulado 2 pedidos cumulados. Na decisão de organização e saneamento, o juiz entende que falta interesse de agir para esse autor com relação a um dos pedidos. Então, chegou-se na sentença, o juiz, apreciando o pedido remanescente, acata aquele pedido. Obviamente que esse autor não terá interesse recursal em impugnar a sentença, uma vez que ele foi o vencedor. Porém, o réu pode insurgir-se via apelação. Então, na apelação desse réu, nas contrarrazões, o autor que até então ganhou na sentença poderá, nas contrarrazões, utilizá-las para atacar aquela interlocutória, por meio da qual, no nosso exemplo, o juiz entendeu que esse autor não tinha interesse de agir com relação a um dos pedidos cumulados. Então, na hipótese de, nas contrarrazões, se veicular uma decisão interlocutória, como você deve proceder? Você deve abrir um capítulo nas suas contrarrazões e ali nesse capítulo formular um pedido recursal. É como se fosse uma apelação dentro das próprias contrarrazões. E aqui, senhores, uma vez que você poderia ter apelado e lá na sua apelação você ter alegado a interlocutória e você optou por não fazê-lo e fazê-lo somente nas contrarrazões, você estará aqui como se estivesse diante de um recurso adesivo ou subordinado. Com qual diferença? No recurso verdadeiramente adesivo, você faz 2 petições, uma para as contrarrazões e uma para o recurso na forma adesiva. Agora não. Diante dessa sistemática da interlocutória não agravável, nas contrarrazões, você, repito, abrirá um capítulo específico para formular o seu pedido de revisão daquela decisão interlocutória. E aí, senhores, o que acontecerá? Esse pedido nas contrarrazões vai ter as feições de adesivo ou subordinado. Qual a consequência? Se o recurso da parte contrária por algum motivo for inadmitido, consequentemente, o seu pedido recursal nas contrarrazões sobre aquela decisão interlocutória não será apreciado. Caso você venha veicular uma decisão interlocutória nas contrarrazões, o julgador é obrigado a abrir vista à parte contrária para oferecer contrarrazões a esse seu pedido específico. Então, nós teremos 2 contrarrazões no processo. A primeira, a apelação principal, e a segunda, para impugnar o pedido recursal feito nas primeiras contrarrazões. Pois bem, prosseguindo, a apelação, ela mantém o prazo de 15 dias para interposição. Lembrando que agora os nossos prazos são contados em dias úteis e também eles podem sofrer alterações. A mudança que o Código de 2015 trouxe foi que, tendo litisconsortes com procuradores diferentes de escritórios diferentes, esses prazos serão contados em dobro. E não podemos esquecer também que, se na sentença apenas um desses litisconsortes foi o sucumbente, aí nós vamos afastar a regra da contagem do prazo em dobro. Essa apelação, ela tem que ser instruída com comprovante do preparo. Só que com o novo código, nós temos uma nova regra. Qual é a nova regra?
a primazia das decisões de mérito, que está lá no princípio agasalhado pelo artigo 4º do CPC. O que acontece em razão do princípio da primazia das decisões de mérito? Agora, qualquer vício quanto à interposição de recurso, exceto a tempestividade, ele é um vício sanável. Significa o que com relação ao seu preparo? Se você, porventura, esqueceu o preparo, não o fez, o relator, antes de julgar o seu recurso deserto, deve lhe conceder o prazo de 5 dias para a realização desse preparo, para somente após ter ficando inerte, aí sim aplicar a pena de deserção. Então, nós temos também mudança em relação à guia do preparo, que todos nós conhecemos as jurisprudências defensivas, principalmente dos tribunais superiores, o que acaba com o princípio que eu já disse para os senhores da primazia da decisão de mérito lá do artigo 4º. Por quê? Qualquer vício no preenchimento da guia também se torna um vício sanável e, portanto, é necessário que o relator dê a você, apelante, oportunidade para sanar os vícios. Mas, como eu disse para os senhores, o vício que não é sanável é o vício da tempestividade. Isso vai ter um reflexo no que a gente chama juízo de retratação. Todos nós sabemos que a apelação em caráter excepcional é dotada do chamado juízo de retratação, ou seja, da possibilidade do próprio julgador rever a sua própria decisão. No Código de 2015, o âmbito do cabimento desse juízo de retratação, ele foi aumentado. Por quê? Hoje é cabível a retratação na apelação em 3 situações: da decisão de deferimento da petição inicial, da decisão que julga liminarmente improcedente o pedido, 330, 331, 332, e o artigo 485, que fala que a apelação terá retratação todas as vezes que ela vier a ser interposta da sentença sem resolução de mérito. Então, o fato do juiz hoje não poder mais fazer o juízo de admissibilidade da apelação não impede que o julgador faça o juízo de retratação. Então, nós temos que ele pode rever sua decisão que havia indeferido e dar continuidade ao procedimento, exceto se a apelação for intempestiva. Por quê? Se a apelação ela é intempestiva e aquele julgador ele se retrata, é como se ele estivesse sanando o vício, fazendo um juízo de admissibilidade daquela apelação e dando prosseguimento ao feito. Então você, juiz, ele não poderá mais se retratar se o vício da apelação for um vício da intempestividade. No entanto, se for um vício, por exemplo, relacionado ao preparo, nada impede que o relator exerça o juízo de retratação e aí sane o vício do preparo, porque ele é um vício de ordem sanável. E aqui nós chegamos num ponto que a apelação ela continua sendo interposta perante o juiz que proferiu a sentença, porém, esse juiz não tem mais poderes para fazer o juízo de admissibilidade dessa apelação. O juízo de admissibilidade hoje é feito exclusivamente pelo relator. Artigo 932, inciso 3. Então, caberá ao relator verificar se estão presentes ou não os requisitos de admissibilidade, lembrando que são vícios, via de regra, hoje, sanáveis caso estejam ausentes, e só esse relator que poderá admitir ou não o recurso de apelação. Caso o juiz equivocadamente faça o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, caberá reclamação ao Tribunal de Justiça ou ao TRF. Esse é o entendimento, inclusive, que o Fórum Permanente dos Processualistas Civis já firmou o enunciado específico. Não caberá mais o juízo de admissibilidade e, por essa razão, caso seja feito, a medida cabível será o Instituto da Reclamação. A apelação, então, continua sendo interposta perante o juiz que fará o processamento dessa apelação, ou seja, dará vista ao apelado para as contrarrazões, também nos 15 dias, e depois encaminhará os autos ao tribunal. Nós sabemos que a apelação é dotada de efeitos, assim como todos os recursos.
A apelação, ela continua seguindo a regra do Código de 73, pela qual ela é recebida no seu efeito suspensivo como regra. Ou seja, embora o Código de 2015 tenha tornado o efeito devolutivo a regra, a apelação segue a sistemática do Código de 73. Excepcionalmente, a apelação não terá o efeito suspensivo, que são as hipóteses do artigo 1012. Quais são as novidades com o Código de 2015 em relação ao efeito suspensivo da apelação? São duas. Não terá o efeito suspensivo quando a sentença decretar a interdição e também quando ela conceder, confirmar ou revogar tutela provisória. O Código de 73 fazia referência apenas à tutela antecipada. Vê-se então que o legislador quis ampliar o espectro de abrangência nos casos do efeito devolutivo. Ao falar em tutela provisória, nós vamos então encaixar dentro desse conceito tanto as tutelas de urgência como as tutelas de evidência. E ainda a apelação é dotada do chamado efeito translativo, cujas hipóteses estão lá no artigo 1013 do CPC. Quais são as novidades com relação a esse efeito translativo da apelação? Nós sabemos que, por força do efeito translativo, o tribunal pode julgar matérias que não foram alegadas no recurso, sem que essa decisão seja extra, ultra ou citra petita, exatamente pela possibilidade do tribunal julgar de ofício. Então, caso a sentença tenha vários capítulos e a parte não impugnou algum deles, à exceção se for matéria de ordem pública, o capítulo não impugnado sofrerá coisa julgada. Se há uma decisão interlocutória antes da sentença e ela não foi impugnada, de duas uma. Ou é porque ela não era passível de recurso de agravo, e aí tem que ser alegada na apelação ou nas contrarrazões, sob pena de preclusão. Ou então, se ela era uma decisão agravável, o agravo tem que ter sido interposto, senão a matéria também estará preclusa. Mas pode acontecer de alguma questão antes da sentença que não tenha sido decidida. Essas questões anteriores à sentença, elas poderão ser analisadas pelo tribunal por força do efeito translativo. Então vamos dar um exemplo aqui. Autor formulou um pedido principal e um pedido subordinado. A sentença acatou o principal. Claro que não vai falar sobre o subordinado. Esse subordinado, embora não tenha sido objeto da sentença, embora não tenha sido objeto da apelação, poderá ser examinado pelo tribunal por força do efeito translativo. Também hoje, o Código manteve a possibilidade do tribunal julgar o mérito nas situações em que a causa estiver madura, ou seja, a causa estiver pronta para o julgamento. Daí, porque se o juiz julgou com base numa causa extintiva do processo sem exame do mérito, entendendo o tribunal que aquele motivo está equivocado, ele irá já proceder ao julgamento do mérito, obviamente com a condição de que a causa esteja madura, pronta para o julgamento. As inovações também continuam com relação às hipóteses em que o juiz, ao sentenciar, não se ateve aos limites do pedido. Todos nós sabemos que a sentença pode padecer de vícios extra, ultra ou citra petita de julgamentos. Se a sentença for extra petita, ou seja, o juiz decidiu fora daquilo que foi pedido pelo autor de forma estranha aos limites do pedido, o tribunal irá anular aquela sentença. E ao invés de mandar os autos para a primeira instância para uma nova decisão, o tribunal, por força do efeito translativo, poderá já proceder ao julgamento do mérito, obviamente limitado à pretensão deduzida pelo autor. De igual modo, se a sentença proferida pelo juiz foi uma sentença citra petita, aqui o tribunal não irá anular a sentença. Ele irá simplesmente integrar a sentença ali, analisando o pedido que não foi objeto de apreciação
pelo juiz de primeira instância. A outra inovação, relacionada ao efeito translativo, diz respeito à prescrição e decadência. Hoje, se o juiz decide com base no fundamento da prescrição e decadência, o tribunal, entendendo que foi equivocada essa análise meritória, poderá afastar a prescrição e decadência e proceder à análise do restante do mérito. Nós sabemos que a apelação, quando chega para o julgamento no tribunal, é analisada por 3 desembargadores, ou seja, por 3 magistrados, sendo permitida a sustentação oral no prazo de 15 dias. Aqui tem uma inovação relacionada ao negócio jurídico processual. Nós sabemos que o Código, de forma inovadora, encampou o negócio jurídico processual lá no artigo 190. E onde que esse negócio jurídico processual pode ser invocado para os recursos de apelação? Na sustentação oral, um exemplo. Se você acordar com a parte contrária, esse prazo da sustentação oral de 15 minutos pode ser dilatado para qualquer outro tempo ali, desde que haja o acordo entre as partes, porque essa é uma hipótese do chamado negócio jurídico processual. E para terminarmos, sabemos que caso haja divergência no julgamento dessa apelação, não mais será possível embargos diferingentes, porque eles foram extintos com o novo Código. Nós vamos adotar a chamada técnica de continuação do julgamento 932. Por quê? Agora, havendo divergência, continua-se a sessão com novos julgadores para poder apreciar aquele recurso de apelação. Então, o presidente da Câmara só irá anunciar o novo julgamento, o resultado do julgamento, depois que todos tiverem se pronunciados. E a novidade está também no fato de que, para os embargos infringentes, o cabimento era necessário que houvesse reforma da sentença de mérito. Hoje, para essa técnica de continuação de julgamento, basta que tenha havido a divergência no julgamento do recurso de apelação, sem a necessidade de se ter reformado, anulado uma sentença de mérito ou uma sentença sem análise de mérito. Então são essas considerações que eu queria deixar para os senhores. Agradecer o convite que foi me feito pela ordem e também parabenizar o nosso presidente Antônio Fabrício por essa iniciativa de capacitação de todos nós advogados e profissionais de direito. Muito obrigada.